Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Carteira Cast, o podcast do Carteira Azul. Eu sou a Carolina Lins e hoje eu tenho a honra de ter como convidadas, sim, hoje temos duas convidadas, dose dupla, para falar sobre um tema que tem despertado muito meu interesse e de várias outras mulheres que eu conheço que são apaixonadas pelo mercado financeiro e que gostariam de trabalhar, né, nesse meio. E aí eu trouxe duas profissionais para contar um pouquinho da história, da trajetória delas no mercado financeiro e para a gente comentar também sobre a presença das mulheres no mercado de trabalho, das finanças, do mercado financeiro, da bolsa de valores, né, dos investimentos. E, em primeiro lugar, claro, antes da gente começar esse nosso bate-papo, vou deixar as duas se apresentarem. Fala aí, meninas. Olá, pessoal. Oi, Cleide. Oi, Carol. Um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Mariana Ribeiro, eu sou analista financeira. Na verdade, me formei em Relações Internacionais e tenho um projeto chamado Quero Ser Eufrásia. É um projeto de inserção de mulheres no mercado financeiro para profissionais e investidoras. Já estou no mercado há um bom tempo, uns 10 anos, e fiz as certificações. E é o que a gente vê, né, no mercado hoje em dia ainda, que eu vi os últimos dados da Bolsa, né, a gente continua com 25% de mulheres investindo, então é muito importante a gente falar sobre esse tema, né, sobre como entrar no mercado, mas também como profissional, né, que às vezes a gente foca muito em investimentos. Olá, pessoal, tudo bem? Sou Cleide Rodrigues. Tudo bem, Carol? Tudo bem, Mari? Obrigada aí, Carol, pela oportunidade, pelo convite, viu? Eu sou Cleide Rodrigues, sou analista e especialista em investimentos, né? Tenho mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro. Sou fundadora do Universo Econômico, que é uma empresa de educação financeira que tende a desmistificar o universo dos investimentos, né? Falar de investimento de uma forma simples e direta. E também levanta a bandeira aí das mulheres estarem investindo, né, se tornarem investidoras. Tem um grupo no LinkedIn chamado Mulheres Investidoras e também no Facebook, onde a gente troca esse bate-papo, troca experiências, né, e incentiva aí as mulheres a entrar mais para esse mercado. Muito bom. Cleide tem CNPI também, né? Fala um pouquinho de vocês duas, quais certificações vocês já têm, há quanto tempo vocês já trabalham no mercado e o que levou vocês a começarem a trabalhar no mercado financeiro. Bom, eu comecei no estágio, numa mesa, operando no mercado americano. E aí eu comecei com a certificação que é a base, né, para você poder operar na mesa, tá ali na mesa, que é o PQO, que é uma certificação aplicada pela, agora Ancor, né, mas é autorizada pela B3. Então, até o ano passado era feita pela B3. Então, o PQO é um programa de qualificação operacional, você tem diversas opções. Então, se você vai fazer, por exemplo, back-office ou comercial, enfim, você escolhe lá as áreas, a mesa, enfim, você tem as opções, e você faz essa prova. Ela é uma prova, tecnicamente, ela é bem técnica, mas ela é focada para essa função, né? Então, a gente, no mercado financeiro, para cada função, você tem uma certificação específica e obrigatória, e a instituição financeira depois tem que justificar para o compliance, para as outras instituições reguladoras. Depois fiz CPA 10, né, CPA 20, que é da Ambima, e aí já estava decidida que queria continuar no mercado financeiro e decidi fazer o CNPI, que é o analista financeiro, para a PMEC, né? Então é uma prova diferente, porque cada reguladora que faz a prova é um grupo diferente, né? E pede, é a mesma matéria, basicamente, mas tem a sua forma de pedir. Então, a PMEC, ela faz em 2 etapas. Você tem uma prova sobre conteúdo brasileiro, que cai sobre economia, parte macro, e depois você tem um específico que você escolhe se você quer fazer o técnico ou o fundamentalista, sendo que você pode fazer os dois e virar pleno. Então, fiz também o CNPI. O ano passado me desafiei a refazer as provas, eu entrei no projeto educacional e eu queria desenvolver um material que fosse realista para o estilo de prova. Então, eu fiz o CPA 10, o 20, o PQO, o AI, o CEA e o CNPI de novo. Aproveitei e já renovei meu CNPI. Né? Então, basicamente, são essas. E estou me preparando para o CFA, que é o de analista internacional. Então, basicamente, eu já estou uns 12 anos no mercado. Mas eu acho fundamental. Né? Primeiro porque você estuda, você revê
muitos conteúdos que às vezes você usa no dia a dia, mas que não ficaram tão claros. E é uma forma de você ter porque a partir do momento que você tem a certificação, você tem um controle da instituição reguladora. Então, como a PMEC, né, a gente tem um número e você passa a ser regulado. Então, para você saber se o profissional ele tá, de repente, incorreu em algum erro ou prejudicar alguém no mercado, aí a PMEC é responsável por fiscalizar e, inclusive, se você está regular ou não, está na página deles. Então, é uma forma de você saber, né, como está sendo o trabalho desse profissional. Muitas vezes as pessoas não sabem, e é fundamental você entrar no site, olhar se ele está regular. Você, Cleide? Eu, então, gente, eu entrei em 2000 no Bradesco. Primeiro banco, 2000, hein? 20 anos atrás, faz tempo. E naquela época ainda, quando eu entrei no telemarketing do Bradesco, e até naquela época não era comum, já tinha, será? Naquela época era Ambid, não era nem Ambima. Era Ambid ainda. Era Ambid, pois é. E aí, meu primeiro certificado veio em 2006, que foi quando eu me tornei gerente de relacionamento, né? Que foi o CPA 10. Na verdade, o CPA 10, ele é a porta de entrada para o banco, só que naquele tempo, em 2000, ainda não era exigido, né? Então, eu não sei, honestamente, eu não lembro quando nasceu a certificação da Ambid. Você lembra, Mari? 2006, mas teve um momento de transição, que não era obrigatório, aí depois eles acho que foi em se tornou, né? obrigatório. Pois é, então 2006 tirei a CPA 10, né? Que é quando você tem ali uma base de mercado financeiro, né? E foi engraçado, quando eu tirei a CPA 10, eu achei um baita desafio, assim. Fiquei estudando semanas, assim. Fiz um cursinho interno lá no banco, né? E aí deu aquele frio na barriga, primeira certificação, e consegui passar com 96%, foi super bem, assim. Tinha muito medo de investimentos, era um mundo muito novo para mim, né? E aí, em 2008, eu lembro que nessa ocasião eu já estava no Personalité também como gerente alta renda lá, e aí entrou a CPA 20. E aí, assim que lançou a CPA 20, eu falei, poxa, baita oportunidade, vou me cadastrar. Então, assim, eu sempre fiquei muito antenada, entendendo que a certificação era importante para minha carreira. E aí, a CPA 20 foi um frio na barriga a mais, por quê? Começou a falar de mercado futuro. E eu nunca tinha, assim, estudado sobre mercado futuro, opções, enfim. E aí foi mais uma etapa vencida, né? Porque cada certificação, ela é um desafio maior, né? Então, veio a CPA 10 naquele momento, o monstro para mim, depois veio a CPA 20, que também foi um baita desafio, né? E aí, quando foi em 2016, eu resolvi tirar o CEA, que é a certificação de especialista em investimentos, né? E aí eu estudei, fiquei 15 dias estudando também, estudando muito, porque a primeira prova com cálculo, CPA 10, CPA 20 não tem cálculo, o CEA já tem cálculo. E aí era, tipo assim, acordava de noite para tomar um copo d'água e fazia um simulado, sabe? De tão focada que eu fiquei nesses 15 dias para poder tirar o CEA. E também foi uma prova com cálculo. Então, assim, a CPA 10 era meu primeiro contato com o mundo de investimentos, a CPA 20 era o meu primeiro contato ali com o mercado futuro, e o CEA era minha primeira certificação com cálculo, né? E aí também, essas 3 provas fiz, passei de primeira, fiquei super feliz. Depois, em 2019, foi a vez do CNPI, que é o Certificado Nacional do Profissional de Investimentos, que aí foi meu desafio, né? Porque o CNPI, ele abrange tudo que eu tinha aprendido na vida e mais um pouco, porque entra contabilidade, cálculo de balanço de empresas, né? Porque você fica habilitado para fazer recomendação de ações, né? Eu acho até bacana a gente falar que hoje a gente encontra muita gente na internet, até fazendo recomendação de ações, mas pela CVM, só quem pode fazer recomendação de ações são os analistas CNPI, porque a gente passa por uma prova super complexa, aplicada lá na FGV, né? E enfim, que te habilita a fazer isso, né? E, enfim, é isso, gente. Eu tô no mercado tem 20 anos, cada ano que passa eu me apaixono mais. Eu acho incrível o mercado financeiro. E acho que o processo para as mulheres que querem fazer carreira nesse mercado é ficar antenada nas certificações. Se você quer evoluir na sua carreira no mercado financeiro, você precisa ir evoluindo com as certificações também. Quando vocês começaram a trabalhar, né, mais focado em investimento, né, em mercado financeiro, vocês sentiram alguma diferença no tratamento assim, dos seus colegas de trabalho por serem mulheres? Assim, vocês
custaram a ser levadas a sério? Rolava piadinhas? Surgiu algum momento, assim, desconfortável só pelo fato de vocês serem mulheres nesse meio? Eu comecei isso eu estava no estágio em 2004, né? Então eu entrei numa corretora e não tinham mulheres, só tinha eu na mesa, né, como estagiário, e mesmo diretoria. Então, uma das coisas que eu sentia dificuldade era porque eu não tinha com quem conversar para pensar no futuro. Então, assim, com quem eu ia conversar para, tipo, me orientar, faz isso, faz aquilo, ou eu fiz assim e deu certo. Então, isso era um ponto, né? Também não tinha ninguém para olhar e falar assim, nossa, eu queria ser igual a essa pessoa, assim, sonhar com isso. Porque a gente não tinha uma figura de representatividade, né? Foi até por isso que eu fui buscar a Eufrásia, que foi a primeira brasileira a investir em bolsa, para mostrar que assim, já tinham quebrado padrões, que foi uma brasileira que fez um trabalho genial. Então, essa foi minha busca, né, durante muitos anos. E agora, situações desconfortáveis, isso é porque, assim, eu não digo nem que é consciente, né? A gente vê hoje a gente repensa muito, se você falar 10 anos, a gente, como sociedade, repensa, né, como está lidando um com o outro, enfim. Isso eu diria quem nunca. A mulher que de fato tá no mercado há muitos anos, quem nunca passou por isso. São situações que inclusive que me levaram para esse projeto de mais inserção de mulheres, né? De a gente ter uma participação maior por vários motivos, né? Porque inclusive a questão da dependência financeira, que é um dos maiores motivos de violência doméstica, então, e além disso, da mulher saber cuidar do próprio dinheiro, era ter mais profissionais no mercado. Eu acho que vai ser uma questão orgânica, a gente ter mais mulheres, vão ter mais investidoras, porque vai ter essa convivência, uma forma de abordagem, de fala, né? E normalmente era um grupo muito fechado, estava no mercado, né? Se você olhar quando era o Bovespa, né, BMF, era um grupo muito, sei lá, tinham poucas corretoras, e depois que expandiu, né? Aí, enfim, veio XP, veio outras coisas que meio que mudaram a estrutura do mercado. Eram pessoas que já estavam há muitos anos. Eram eles que faziam pregão Viva Voz, eles se conheciam, enfim. Para não dizer que não tiveram mulheres no pregão Viva Voz, tem um registro de uma mulher, Odila, não vou lembrar o sobrenome, mas na B3 tem o nome dela. É isso em 80 e poucos. Então, assim, não é que não tinha, mas era difícil. Então, eu acho, às vezes, só que a gente também está ali no mercado e você vai se anestesiando, né? Você está ali no dia a dia. Então, aí por isso também, no final de 2018, eu criei junto com a Ita Licolini e com a Elaine Fantini o Feminismo Financeiro, que a gente diz que é um movimento, mas é um trabalho para que as mulheres entendam. No início lá do feminismo, tinham dois grupos, que um grupo lutou pelo sufrágio, né, que achava que a equidade social viria pelo direito ao voto, e um grupo achava que seria a questão financeira. Como não tinha acontecido, a gente continuava com 20% de mulheres, né, investindo, enfim, a gente falou, vamos retomar então esse projeto aqui no Brasil. Então a gente fez o feminismo financeiro. Tem encontros de mulheres, né, para falar sobre investimento, orientação, enfim, tem vários projetos andando. Mas era um pouco isso, assim, não é um ambiente hostil, né? Então, isso eu afirmo, e quem disser que não, aí é aquela coisa. São muitos anos de mercado, né, Cleide? O que você acha? Ah, sim, são muitos anos de mercado. Olha, eu acho o seguinte, eu acho que o machismo, pelo menos o que eu senti nesse mercado, ele é um pouco velado, né? Ele vem assim, de você falar você tá numa reunião, porque realmente é um lugar muito masculino, né? Então, o que acontece? Muitas vezes você tá numa reunião, você dá uma ideia, e aí entra um cara, fala a mesma ideia que você teve. É. E você, tipo assim, você fala a sua ideia e, na verdade, em seguida, uma figura masculina entra e repete a mesma coisa que você falou, só que em outras palavras. E aí vem empoderamento feminino, porque às vezes que isso aconteceu comigo, eu falei, peraí, eu acabei de falar isso que você falou. Então, assim, não diga que foi você que teve essa ideia, porque fui eu que tive essa ideia. Então, assim, é você se posicionar e não abaixar a cabeça. E eu tenho muito em mim que lugar de mulher é onde ela quiser. Eu de verdade, eu nunca me senti... eu nunca cogitei essa ideia de falar, poxa, é um ambiente masculino e eu não vou fazer parte dele. Não, é um ambiente de pessoas. E muito legal de hoje em dia não ter mais pregão Viva Voz, porque antigamente era no grito e na força, né?
Porque o pregão dos avós, se os caras saíssem com a gravata, saíam felizes, né? Porque era um empurra-empurra, aquela coisa toda. Um ambiente realmente muito hostil para as mulheres. Só que hoje em dia, com o pregão totalmente eletrônico, o que vale a competição é da capacidade. Então, não é mais uma questão de força. Então, hoje, mais do que nunca, as mulheres, essa questão de vir para o mercado está muito mais ligado à capacidade do que gênero. Mas, assim, eu concordo com a Mari que a gente precisa trazer mais mulheres, porque o que acontece? As mulheres acabam não tendo uma referência, né? Porque acaba vendo esse mercado muito masculino e acaba, às vezes, criando uma resistência, falando, poxa, esse mercado não é para mim. Mas a gente tem que entender também que o fato da mulher estar no mercado de trabalho é muito recente, né? Se você for olhar aí o histórico, a mulher está no mercado de trabalho tem 50, 60 anos. Então, se você olhar, as mulheres tiveram direito de ter CPF tem 50, 60 anos. Antigamente, as mulheres usavam o CPF do marido, não tinham direito nem de ter uma conta no banco, né? Então, assim, é natural que as mulheres tenham essa resistência ainda de cuidar do seu próprio dinheiro. Eu brinco que é difícil ter uma amiga minha que vira e fala assim, nossa, você viu aquela LCI, a rentabilidade dela? Você viu a bolsa hoje, como é que tá? Porque é uma conversa que não está na mesa feminina, né? E o desafio da gente que está nesse mercado é exatamente trazer essa conversa de como cuidar do dinheiro, de como investir para as mesas femininas, né? E aí também entra essa questão que a Mari falou, né? Hoje, a gente estudando o percentual aí da violência doméstica, tem um percentual atrelado muito grande com a dependência financeira, né? Então, é mais do que educação financeira, é mais do que trazer as mulheres para o mercado financeiro. É uma questão de trazer, empoderar essas mulheres e trazer elas para serem independentes financeiras e elas entenderem que o lugar delas é onde elas quiserem, independente, realmente o nosso papel é desbravar esse mercado, mostrar que lugar de mulher onde a gente quiser e, enfim, e trazer essa conversa como a gente está fazendo aqui, né? Ser uma coisa natural do nosso dia a dia, né? E até uma coisa que eu queria acrescentar, porque às vezes a gente fala da dependência financeira com a violência física, mas existem vários tipos de violência, né? Então, a Maria da Penha, a lei, ela engloba, inclusive, a questão de lesão de patrimônio. Então, muitas vezes esse marido, namorado, companheiro, que está fazendo a gestão do patrimônio, simplesmente ou perde, ou some, enfim. Então, existem várias formas de violência, não é só a física, né? Tem a psicológica, tem a questão de lesão de patrimônio, de simplesmente sumir, então, assim, é muito amplo. Então, se essa mulher tivesse conhecimento, soubesse, né, o que está acontecendo com o dinheiro dela, enfim, a gente teria talvez um cenário diferente, que é o que a Cleide falou. Mari, e sabe o que eu acho legal, assim, só já, eu queria que você trouxesse, porque é o caso da Eufrásia, né? Porque naquele tempo dela, você que me contou isso, né? Que quando a mulher se casava, o marido tinha direito ao patrimônio dela, né? E ela optou por não se casar, não é isso? A Eufrásia nasceu em 1850, em 1876, estava investindo em Paris já, e ela tinha um relacionamento com o Joaquim Nabuco, mas se ela casasse no Brasil, o marido fazia a gestão do patrimônio, porque ele não tinha o direito a ter a conta no banco, então ele que faria a gestão do patrimônio, até porque também era pago o dote, né, para os casamentos. E aí ela ia casar na França, porque lá poderia fazer um contrato e colocar uma cláusula de que ela faria a gestão do patrimônio dela. E aí eles não conseguiram chegar a um acordo e aí eles não casaram. Depois de 14 anos, deram um ponto final. E ela nunca casou. Porque realmente era uma questão de direito civil, né? Então não podia votar, não podia ter conta. Era um cenário bem pior, né? Assim, bem assustador. É o que você falou, é muito recente poder ter esse acesso, né? Então, em 62, uma mulher poder ter CPF, minha avó mesmo, ela era professora, para receber o salário, meu avô que sacava. Então, assim, é muito próximo ainda. A gente tem um trabalho muito grande para fazer. Sim. Inclusive, Maria, eu li o seu livro, né, da Eufrásia. O pessoal que nunca ouviu falar, a Mari tem um livro publicado que Quero Ser Eufrásia mesmo, né, o nome do livro? Isso, Quero Ser Eufrásia. E aí conta justamente, a Mari fez uma pesquisa bem extensa sobre a história da Eufrásia, que foi a primeira brasileira a investir na bolsa. E assim, eu fiquei assim impressionada quando eu li a história dela, porque
como que ela tinha uma visão, assim, muito, 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 muito à frente do tempo dela, né? Porque ela era de 1800 e pouco, né? Ela já Foi estava bem investindo antes, eu sei que de das mulheres. 1876 a 1930, né? Pois é, e aí Ela investiu vocês estavam 50 até anos. falando que as mulheres só foram conquistar esse negócio de CPF e começar a trabalhar no Brasil décadas depois disso, né? Por isso que eu fico impressionada 1962, né? como é que a Eufrásia teve essa visão quando nenhuma outra mulher tinha, né? E assim, Tinha cogitava. várias barreiras, né? Inclusive, a Pois gente é. estava falando do direito civil. A Eufrásia realmente foi um ponto fora da curva, assim como a Marie Curie, enfim, elas tinham um foco, ela começou a trabalhar. Ela passa por várias, né? Tem Primeira Guerra, tem quebra da Bolsa, 29, ela passa por esses momentos, consegue manter o patrimônio. Ela deixa todo o patrimônio para a cidade de Vassouras, que ela nasceu, que é o interior do Rio de Janeiro. E hoje tem hospital, ela deixou para fazer hospital e escolas, né? Que atendem na região ainda, quase 100 anos depois da morte dela. Então, é uma história, assim, surpreendente. E pensando em gestão de patrimônio, ela atuou nos 5 continentes. Então, ela tinha desde o Deutsche Bank ao Citibank nos Estados Unidos a um banco na Indochina, ações, né? Então, ela entendeu que ser acionista, ter o patrimônio, então, era uma força que deu a ela uma voz social, né? E a partir daí, quando ela já estava com 50 anos de idade, né, que passou de 1900, ela começa a atuar socialmente. Então, a questão de maus tratos aos animais, então, pela estrutura financeira que ela tinha, né? Ela já tinha uma casa em Paris, um palacete em Paris, né? Que eram 7 andares, perto do Champs-Élysées, e ela começa a atuar. Então, em questão, né, de ressocialização de soldados, porque os soldados tinham deficiência física, né? Porque era uma guerra de trincheira na Primeira Guerra Mundial, e o deficiente físico era escondido, e agora eles eram heróis de guerra. Então, como eles iam ressocializar, ela passa a fazer reuniões na parte de urbanismo de Paris, porque tinha bicicleta, bonde, cavalo, tudo ao mesmo tempo, e os cavalos com vários sofrimentos, então ela era contra manter os cavalos puxando, né, os bondes e tal, enfim, ela vai passando por... É uma vida muito... acabou sendo muito ativa, né, ela atua de uma forma que nenhuma mulher conseguia fazer na época, né? E até pela situação, porque se casava era o marido que comandava e não podia, enfim, tinha toda uma restrição. Então, a ideia do livro Quero Ser Eufrásia é um pouco isso, né? Para mostrar que todas podemos ser Eufrásia. E a Bolsa de Valores aqui no Brasil, a B3, reconheceu a Eufrásia no ano passado. Tem um evento chamado Ring the Bell, que é no dia 8 de março, e aí estavam no Mulheres, o presidente da Bolsa, e reconheceram ela como a primeira investidora porque tem a documentação original, né? Ela tinha alguns investimentos aqui no Brasil, então foi apresentado a eles o processo. É, muito legal. Outra coisa que eu achei interessante que vocês falaram e que eu também, quando eu comecei a pesquisar e estudar sobre investimentos, eu sentia isso, era de realmente de uma falta de referência, de não ver mulheres do meu convívio falando sobre isso. Inclusive, eu até contei um dia desses no Instagram que as pessoas que me apresentaram ao Tesouro Direto, né? Porque antes eu só conhecia a poupança, né? Eu e a maioria dos brasileiros, né, gente? Acaba começando na poupança por falta mesmo de conhecimento de outras opções. E aí, quem me apresentou o conceito, né, e, enfim, me indicou uma corretora de valores que eu também nem fazia ideia, né? Para mim, mercado financeiro era banco, né? E falou do Tesouro Direto foram colegas homens que no meu primeiro estágio, eles falavam muito que hoje a ação da Petrobras era isso, enfim, eu via que eles falavam muito sobre investimento, sobre mercado financeiro, e aí eu comecei a ficar interessada, gente, e as meninas da minha equipe, elas nunca falavam apesar de elas serem muito boas, a gente trabalhava na área financeira, né, de uma empresa, elas eram muito boas com Excel, com número, com planejamento e tal, mas elas não falavam de investimento, elas falavam de festa, de viagem, de não sei o quê, né? Coisas mais do universo feminino. E aí eu comecei a ficar incomodada, assim, com isso. Eu falei, gente, não é possível que eu sou a única mulher aqui que estou interessada em saber sobre investimento. Mas aí, assim, na época eu não cutuquei elas com isso e só simplesmente fiquei curiosa e comecei a conversar com eles sobre isso. E aí o colega me explicou sobre o Tesouro Direto, porque, enfim,
Na época eu ainda tinha um certo receio de ir para a bolsa, porque eu mal sabia o que era poupança, eu já ia botar meu dinheiro na bolsa, né? Então, aí ele explicou que o Tesouro Direto era mais conservador e aí foi aí que eu comecei a me interessar pelos investimentos. Mas aquilo foi me incomodando, que não só no trabalho eu não via as mulheres, só os homens falando de investimento, como também na faculdade, né, que eu fiz faculdade de administração, é, as únicas pessoas, os únicos colegas que eu via estagiando no mercado financeiro eram homens também. Então, e que falavam também sobre investimento eram só homens. As mulheres, apesar de ter mulheres que estagiavam, né, em área financeira, não tinha nada a ver com o mercado financeiro, com investimentos. E aí também foi um outro ponto que me incomodou muito. Eu falei, gente, não é possível que eu sou a única mulher aqui do meu convívio, seja na minha família, nos meus amigos, no trabalho, na faculdade, que me interessa por isso, né? E aí isso também foi um motivador de eu começar a estudar. Então eu achei muito interessante vocês falarem disso, porque realmente eu acho que o que dificulta, que ainda dificulta muito, apesar da internet ter facilitado muito isso, eu acho que é dessa falta das mulheres dialogarem sobre dinheiro, né? Elas acabam, não é muito cultural ainda, né? Eu acho que tem as questões culturais que vão ter que ser desconstruídas, em que a gente vai ter que, de alguma forma, mostrar. Eu acho que, se a gente pensar há 10 anos atrás, nem se falava, né, de inserção de mulheres, parecia uma coisa muito distante. E agora a gente já vem com iniciativas, por mais que a gente não muda o número, né? É interessante, porque aumentou agora a quantidade de investidores na Bolsa, mas a porcentagem de mulheres é de 25%. Assim, aumentou, porque aumentou no total, né? 2 milhões de investidores, mais ou menos, que agora a B3 tem. Mas de mulheres continua 25%. Então, é sempre esse desafio, pensando quando vai ser, né, 50-50. Pensando também que o Brasil tem 2 milhões de investidores, que é nem 1% da população, e os Estados Unidos aí tem 70% de pessoas investindo em bolsa. Então, assim, é um mercado que está engatinhando, que a gente ainda tem muita coisa para fazer, né? Eu acho isso, na verdade, o que acontece, Carol, você falou da poupança, né? A poupança, na verdade, eu acho que é até uma coisa cultural, porque a poupança ela foi criada há 150 anos pelo imperador Dom Pedro II. Então, assim, é o investimento mais antigo que a gente tem no Brasil. Tem gente que ainda acredita que a poupança é mais seguro do que os títulos do governo, porque o que acontece? Lá na época imperial, a poupança realmente era ali garantida pelo governo, né? Só que pelo império, na verdade. Só que hoje em dia não. Hoje em dia, quando você investe em poupança, você está emprestando dinheiro para os bancos. Então, hoje, o investimento de menor risco que a gente tem no país é o Tesouro Direto, porque você empresta dinheiro para o governo, que é considerado como risco soberano. Então, eu acho que não só as mulheres, né? Tipo, 88% do dinheiro do Brasil está investido em poupança, para você ter uma ideia. Então, assim, é um desafio muito grande a gente fazer realmente o brasileiro investir melhor, né? E aí vem o desafio das mulheres. Como a Mari falou, 25% das mulheres estão na Bolsa de Valores e 25%, por volta de 25% também lá nos títulos do Tesouro, né? Então, é uma questão de a gente fazer movimentos como a gente está fazendo agora, trazer o assunto à tona, porque todo mundo tem na cabeça que falar de investimento, falar de dinheiro é difícil. Então, a gente tem que desmistificar isso e mostrar que não é difícil, sabe? Que você não precisa ser um expert em Excel, em cálculos, para você entender qual é o melhor investimento para você. Porque eu sempre digo que não existe um melhor investimento. Existe um melhor investimento para cada pessoa. Então, é entender isso, né? E eu acho, assim, Carol e Mari, que o mercado financeiro, ele é um bichinho. Quando ele te pica, você fica assim contaminado e você não consegue largar mais, porque ele é como se fosse uma novela, né? Você começa a acompanhar as notícias, por exemplo, para quem está ouvindo a gente aqui não acompanha mercado. No primeiro momento, vai começar a ouvir notícias dos Estados Unidos, da China, aqui do Brasil, taxa de juros, Selic, inflação, vai parecer tudo muito assim estranho, a pessoa não vai entender nada, absolutamente nada. Só que o que acontece? Se ela ir acompanhando dia após dia, ela vai vendo que aquilo são capítulos, né? Então, você vai ali acompanhando, chega uma hora que você está ali fluente em todos aqueles assuntos que estão acontecendo. Então, é isso, é você despertar essa vontade de conhecimento nas mulheres e mostrar para elas que não é assunto difícil,
e que elas devem sim se integrar nisso, fazer parte e entender que, como diz o Einstein, né, que juros compostos é a 8ª maravilha do mundo. Então, por que não aproveitar isso, né, a nosso favor, né? Verdade. É uma outra questão que eu acho que eu estava até comentando com vocês essa semana, é uma percepção que eu tive, assim, conversando com outras mulheres lá no Instagram, que são das bancárias, né, que elas entram, às vezes, ou por concurso, quando é um banco público, né, enfim, elas começam a carreira dela bancária e parece que elas não são incentivadas a buscar certificações além do CPA 10 ou do CPA 20 e acha difícil fazer uma prova do CEA, por exemplo. CNPI, então, nunca ouvi falar. Então, vocês acham que ainda fala-se pouco nos bancos, principalmente nos bancos grandes, assim, os bancos de varejo, de falar ainda pouco de investimentos e focar, eu acho que focar mais em empurrar produtos ligados a crédito. Eu queria saber principalmente a sua opinião, Cleide, porque eu sei que você já trabalhou aí no Bradesco, né? Você acha que os bancos acabam focando mais em crédito porque é mais lucrativo e aí por isso que acabam não incentivando principalmente as mulheres a tirarem outras certificações além, né, do CPA 10, que hoje é praticamente pré-requisito, ou estou viajando na minha ideia? Na verdade, na hora que você falou de empurrar produtos, já me deu um arrepio. Porque, na verdade, o que acontece? Eu fui gerente de banco durante muitos anos, né? E eu nunca tive, eu nunca. É até bacana a gente falar sobre isso, por causa que agora está tendo, enfim, até uma polêmica sobre isso. Nos anos que eu trabalhei em banco, ninguém nunca chegou em mim e falou: empurre um produto no cliente, faça sua meta de qualquer jeito. Sempre foi assim: encontre o cliente para o produto certo, né? Entenda o momento de vida do seu cliente e ofereça a melhor solução para ele, seja de crédito, de investimento. Então, na verdade, eu trabalhava no segmento alta renda quando eu fui gerente, né? E o segmento alta renda, você tem uma cobrança de conhecimento de investimentos, porque você tem que dar, são clientes que têm um recurso que você precisa ter conhecimento em investimento para você poder dar o melhor direcionamento para ele, né? Então, quando eu me tornei gerente alta renda, eu já sentia essa necessidade, eu já gostava do mundo de investimentos, mas eu sentia essa necessidade de me aprofundar mais. E aí que veio e falou: poxa, eu tenho que tirar certificações para habilitar esse meu conhecimento, né? E é engraçado que, pelo menos no segmento alta renda, eu sentia mais uma cobrança em captação, investir o dinheiro do cliente da melhor forma do que em crédito, né? Mas aí você colocou como o mundo do varejo, né? O mundo do varejo, honestamente, eu não sei como que funciona essa dinâmica. Mas pelo menos nesses segmentos que eu trabalhei, tinha muito mais cobrança de conhecimento para investimentos do que para crédito, né? Então, eu acho que assim, na verdade, para colocar essa questão, eu acho que hoje o gerente de relacionamento, ele acabou sendo, de uma certa forma, a profissão acabou sendo denegrida, né? E aí eu acho que não se pode generalizar, porque profissional bom ou ruim, você tem em todo lugar. Então, pelo menos aonde eu trabalhei e como eu trabalhei, sempre foi visando no que era melhor para o cliente. E é claro, você tem os seus objetivos dentro do banco, mas é só você juntar uma coisa com a outra, os seus objetivos com o momento de vida do cliente. Eu tenho uma opinião. O banco comercial, né, que tem agência, enfim, que faz a captação ali de depósito, ele tem como obrigatoriedade as certificações de CPA 10 e 20. Então, ele acaba estimulando os funcionários a fazerem essas duas, porque é uma necessidade deles. Hoje, né, com, enfim, questão de fintech e a amplitude do mercado, começou a questão da distribuição também de produtos de investimento como uma coisa muito mais ampla. Era muito mais difícil você ter acesso a, sei lá, 10 anos atrás, ou quando tinha pregão Viva Voz, você querer investir, você tinha que abrir a conta na corretora. Era muito mais complexo. Hoje, com o home broker, enfim, você faz todo o processo ali online e tal, os bancos de investimento, todos online, você consegue distribuir isso de uma outra forma. Então, está sendo muito mais exigido a questão inclusive para os bancos comerciais, a distribuição de produtos de investimento. E isso vai
está levando as pessoas a conhecerem as outras certificações, porque para você fazer as recomendações, você tem que ter, né, a certificação. Tem que ter no sentido de que a instituição financeira, ela responde isso para o compliance interno e, né, pode responder até juridicamente se não tiver um funcionário que está fazendo essa função sem ser certificado. Então, acabou que estão começando a estimular as outras certificações. Assim, do meu ponto de vista, é mais foi uma demanda do mercado mesmo, né? Uma situação que eles não tinham concorrência e agora tem, né, essa questão dos digitais. Assim, eu tive essa sensação, né, em relação à questão dos bancos de varejo, justamente conversando com bancárias, inclusive no meu curso de investimentos eu tenho uma aluna que ela é bancária e ela está, se não me engano, acho que ela está estudando para o CPA 20 e ela tem muita dificuldade de entender principalmente a parte de bolsa, porque não faz parte do dia a dia dela lidar com esses investimentos, principalmente de renda variável. E eu tenho, assim, a impressão, quanto mais eu converso com as pessoas e pesquiso também, eu tenho a impressão que acaba que essa parte de investimento é mais focada para o pessoal que tem dinheiro, que é alta renda mesmo, assim como a Cleide falou. E, inclusive, assim, experiência pessoal minha como cliente de banco de varejo. Nunca nesses, eu acho que deve ter o quê? Uns 6 anos que eu tenho conta num banco aí grande de varejo, nunca me ofereceram nenhum investimento que não fosse a poupança. Mas cartão de crédito consignado já me ofereceram várias vezes. Só para vocês terem uma noção de que realmente a impressão que fica é que para o pessoal que não tem muito dinheiro, né, não é interessante oferecer investimento. Apesar de que eu acho que vem melhorando justamente pelo que a Mari falou, de entrar concorrência das fintechs, dos bancos digitais, isso já está sendo revisto, mas quando eu tive que abrir minha primeira conta salário, né, conta do estágio, eu fiquei com essa impressão, nunca me ofereceram nenhum investimento. Acho que eu tive conta jovem também num banco aí de varejo e eu ia até bastante lá falar com o gerente, resolver algumas coisas da conta e também ele nunca me ofereceu nada diferente da poupança. E aí eu fiquei com essa impressão de que no banco de varejo, para eles não é interessante, né, já que os clientes que não têm alta renda, ficou com essa impressão de que para eles não é interessante oferecer bons investimentos e sim focar mais nos empréstimos, nos cartões de crédito da vida, né? Faz sentido, assim, o que eu falei? Vocês já pararam para pensar nessa ótica também? Então, eu acho que o banco comercial, né, que é a agência que faz a captação, eles tinham uma mentalidade, assim como a bolsa, né, que a gente estava falando do mercado, ainda, eram situações em que eles estavam acomodados, a gente tinha grandes bancos, poucos grandes bancos que estavam, né, tomando conta do mercado. Eu acho que a concorrência ela é interessante, né, no mercado por isso, para tirar da zona de conforto e mostrar que existem muitos outros produtos. Então, eu acho até que, às vezes, talvez até a mentalidade que estava na época. Mas se você for olhar hoje a questão do aplicativo, né, esses outros acessos que a gente tem, que você nem precisa ir na agência, você já consegue olhar outros produtos. E aí a questão importante é o ensino do mercado, né? Que a gente está falando de educação financeira. E também, se você não sabe o que é aquele produto, eu acho que a gente falou um ponto que é essencial, não é que existe um bom investimento, existe o melhor investimento para aquela pessoa numa situação de vida que ela está, né? Então, por isso é interessante o papel do assessor de investimento, né? Que é poder você conversar com alguém. Aqui no Brasil ainda está se organizando a regulamentação, né, e tal, porque é para ter essa conversa com um especialista e você poder saber o que é melhor para o seu momento, né? Para o seu universo, né? Da vida. Então, acho que vai ser a gente está caminhando, mas ainda de uma forma, estamos lentamente aí. O que você acha, Cleide? Concordo. Eu acho assim que a educação financeira é primordial, né? Eu acho que, como diz aquele trecho lá do Alice do País das Maravilhas, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve, né? Então, a primeira coisa,
você tem que saber dos seus objetivos, o que você quer para a sua vida. E a partir dali, você faz um plano de investimento de curto, médio, longo prazo, de acordo com os seus objetivos, né? Então, o desafio hoje é o quê? A gente levar a educação financeira para o maior número de brasileiros possíveis. Porque daí a gente não vai ficar na situação passiva, esperando o gerente oferecer. A pessoa vai chegar lá no banco e falar quais opções de investimentos que você tem. E aí você vai poder escolher qual a melhor opção de acordo com seus objetivos, né? Então, a gente espera que a gente chegue nesse ponto no Brasil, né? Que um dia as pessoas tenham essa... elas simplesmente exijam os melhores investimentos, né? Elas cheguem no banco e falem o seguinte: eu quero guardar X por mês para eu chegar a esse montante porque eu pretendo fazer isso com esse dinheiro. E aí, como que a gente vai conseguir fazer esse movimento para as pessoas terem esse tipo de atitude? Distribuindo educação financeira, falando sobre educação financeira, e quanto mais gente falando sobre isso, melhor. E uma das coisas que eu acho interessante é que, assim, quem diria, né, a gente hoje vê um canal como o da Natália Arcuri, que educação financeira ia ter, sei lá, 7 milhões já de seguidores, 6 milhões e pouco que ela tem. Então, assim, tantas pessoas se interessando em assistir um conteúdo sobre um tema que ninguém falava, né? Agora é obrigatório em escola desde o ano passado, mas era uma coisa que não tinha na escola, na faculdade mesmo. Quando eu fiz faculdade, eu fiz relações internacionais, mas não tinha nada sobre mercado de capitais. Então, assim, agora que está ficando um assunto, é o que eu falou, a importância de você distribuir esse conteúdo, as pessoas saberem e questionarem no momento que estão ali, enfim, tomando suas decisões, saberem do que se trata, né? Porque senão, se a gente está no escuro, como é que você faz a escolha? Tudo que a outra pessoa falar, você acaba aceitando, né? Sim, nossa, o que a Cleide falou, cenário ideal, né? Imagina se chegar pro gerente e falar, ó, eu quero esse CDB aqui, não sei. Imagina, ia ser realmente Não, eu acho que, na incrível. verdade, Carol, só você saber o seu plano de vida, você entender que a sua vida você tem que colocar objetivos financeiros, já ajuda. Porque se você chegar lá e falar para o gerente, olha, eu quero guardar X por mês durante tantos anos para eu atingir tal objetivo, ele vai te dar as opções de investimento que ele vai ter lá. E aí, qual que é o mais bacana? Você se informar e buscar conhecimento, as pessoas em geral, para elas saberem se aquilo que ele está oferecendo realmente é a melhor opção para o objetivo dela. Tem uma frase, eu acho que é do Benjamin Franklin, eu sou uma pessoa muito de frases, né? Que ele fala que o conhecimento rende sempre os melhores juros. Então, você realmente, a melhor forma que você tem de investir melhor é você saber que não existe, que hoje em dia tem muito isso, né? Fórmula mágica. Vem aqui, aplique nesse investimento que é o melhor investimento do mundo. Eu não acredito em melhor investimento do mundo. Eu acredito que existe investimentos para cada objetivo. Então, cada carteira de cliente tem que se ajustar à vida dele. Não existe essa coisa de você colocar o dinheiro num lugar mágico ali e acontecer a mesma mágica para todo mundo. Então, na verdade, você tem que traçar os seus objetivos e depois disso você vai ver quais investimentos que são ali bacanas para o seu objetivo e escolher o melhor ali entre eles, né? Então, acho que é mais, sabe, essa questão de você traçar ali a sua vida financeira, né? Você entender que é importante você ter objetivos de curto, médio e longo prazo, saber que você precisa guardar um valor mensal para cada tipo de objetivo que você tenha, e a partir disso que você vai buscar os investimentos que estão de acordo ali com seus objetivos, né? Seja num banco, seja numa corretora, e aí você vai pesquisar, porque hoje em dia o que acontece? A gente, quando vai comprar uma televisão, um celular, a gente não fica pesquisando, não fica dias e dias pesquisando, procurando o melhor preço. Por que a gente não faz isso com investimento? Né? A gente não tem esse hábito. De repente, o gerente fala que tem um CDB lá de 90% CDI, você vai na corretora, tem 92%. Você vai em outra corretora, eu tenho aqui 95%. Aí você vai entender se tem liquidez, se não tem liquidez, qual o risco de cada um. Embora, né, o CDB seja coberto lá pelo Fundo Garantidor de Crédito até 250 mil. Mas, enfim, a partir de que você definiu os seus objetivos, aí você vai em busca dos investimentos e vai pesquisar ali para ver, claro, qual que vai te dar uma rentabilidade melhor e que está mais alinhado ali com seus objetivos. Outra coisa interessante que eu gostaria que vocês comentassem é sobre a participação percentual, né, de mulheres que têm cada uma das certificações, aí, as principais certificações do mercado financeiro brasileiro.
porque a gente estava até comentando, né, antes de gravar, que surpreendeu que tem uma específica que as mulheres são a maioria e o resto as mulheres são minoria. Eu queria que vocês comentassem sobre isso e também se vocês pudessem deixar um incentivo para principalmente as mulheres que já são bancárias ou que estão começando no mercado e querem um incentivo para serem uma profissional cada vez mais qualificada e quem sabe também desejada pelas empresas, né? Então a gente, né, até vocês levantaram os dados, o CPA 10 é o que mais tem mulheres, né, 55% de mulheres, então mais mulheres do que homens certificados, que é a porta de entrada para os bancos, né, então o CPA 10 é para gerência, né, e se a gente for olhar, alguns grandes bancos já têm isso na base, mais mulheres, o que a gente vê aqui na diretoria, isso cai drasticamente, então a porcentagem chega a 10%. Algumas instituições já estão, né, com planejamentos, enfim, com propostas de terem mais mulheres na diretoria, no conselho, e como é que eles vão fazer essa transição e estimular. Mas é um cenário que a gente vê que, assim, eu via, acho que não tem uma mulher CEO das empresas listadas na Bolsa, assim, tirando... Então, enfim, a gente está num cenário que ainda não é, né, de uma participação igualitária, né, na proporção de mulheres. A gente vê o CPA 20 já são mais homens, o CEA já é 65%, né? 65%, que a gente viu, 65 a 35%. E o analista está em torno de 11% de mulheres. Então, o que eu acho interessante é porque se a gente for pensar, o CPA 10 é uma prova técnica, né, em que ele pergunta o conceito, o que é aquilo. O CPA 20, ele acrescenta. Então, o que eu acho interessante para desmistificar de que, assim, se você estudar, se você tiver, né, esse empenho, é muito importante também esse empenho no estudo, porque você vai, né, para crescer na carreira, você vai ter que ir ampliando, né, o horizonte do que você está almejando, outros cargos, enfim. E isso eu acho que a certificação ela é um processo muito interessante, porque você senta, tem ali uma linha de raciocínio, né, tem um material para você seguir de estudo e amplia, né? Eu acho que o conhecimento é uma coisa que, sim, fundamental e que ninguém pode tirar de você. Você vai usar isso para a vida inteira, seja para certificação, seja no seu dia a dia. Então, o que no meu ponto de vista, acho que como a Cris também colocou, eu também sempre foquei muito na certificação. Eu via como um desafio, que eu acreditava que a certificação ia me dar esse diferencial. Então, lógico, você vai precisar de tempo, né, do empenho, desse momento aí de dedicação, mas o retorno assim, para mim foi muito bom. Então, assim, se alguém me pergunta sobre o mercado de como seguir, eu sempre falo da certificação. E o que você acha, Cleide? Eu acho que é isso. Eu acho que a certificação é a escada para o seu sucesso, tá? Eu sempre olhei dessa forma a certificação, tá? Eu sempre olhei que a certificação, ela te atesta o seu conhecimento, porque você pode conhecer pra caramba. Agora, se você não tiver certificação, você não tem como atestar aquele conhecimento para o mercado, né? Eu acho, assim, que é muito bacana a gente falar, Carol, aqui, Mari, né, para o público que está ouvindo a gente, principalmente o público feminino, que não é fácil. Não é fácil, gente, não é fácil. Olha, eu tirei a CPA 10, ok, na época eu era solteira, não tinha filhos. Quando eu tirei a CPA 20 também. Em 2013, eu trabalhava na corretora de Santander e eu tive minha primeira filha, e aí eu resolvi sair do mercado por 3 anos, né? E aí eu falei, bom, eu acho que é muito bacana na vida a gente sempre traçar objetivo. Então, eu tracei objetivo até para ter filho, né? Porque eu coloquei como objetivo sair do mercado durante 3 anos e ter 2 filhos naquele período para depois voltar para o mercado. Foi exatamente o que eu fiz. Então, em 2013, eu saí do mercado, fiquei 3 anos, tive minhas 2 filhas. Em 2016, eu fui voltar para o mercado. Aí eu falei, bom, eu tenho CPA 10 e CPA 20, só que isso não vai ser suficiente. Eu vou ter que tirar o CEA agora. Então, eu tinha 2 crianças pequenas
e eu sempre acordei. Aí o que acontece? Eu acordava muito cedo e estudei 15 dias seguidos, né? E foi isso que eu falei para vocês. Às vezes acordava de madrugada para tomar uma água e fazia um simulado, tá? E aí consegui passar no CEA, certo? E aí depois, em 2019, eu fui tirar o CNPI. Então, o CNPI, para mim, foi um desafio, que foi a primeira certificação que eu reprovei. Eu fiz a primeira prova, reprovei, e aí fiquei super chateada. Mas a questão é, a minha chateação dura um dia. Eu me permito sofrer durante um dia. No outro dia, às 5 horas da manhã, eu estava estudando de novo. E aí eu fui, estudei, passei, consegui passar. Só que essa certificação são 2 provas, né? E aí, quando eu fui fazer a segunda prova, aconteceu a mesma coisa. Eu acordava todo dia, estudava das 5 da manhã às 8, né? Trabalhava o dia inteiro, à noite tinha minha rotina familiar. E aí também tive a reprovação na segunda prova, e aí foi a mesma coisa. Eu estudei, eu me permiti ficar chateada por um dia e depois no outro dia, 5 horas da manhã, eu estava estudando de novo. Então, assim, às vezes a gente é casada, tem filho, e aí a gente fala, poxa, mas é tão difícil porque eu fico tão cansada, mas é difícil mesmo. Isso é fato, é difícil. Mas se você tiver objetivo, você vai, entendeu? Porque o meu objetivo, menos de 100 mulheres hoje no país têm o CNPI, que é esse certificado que eu e a Mari tem. E aí eu falei, não é fácil, não vai ser fácil mesmo, mas eu vou conseguir. E eu foquei e eu consegui. Então, assim, a gente tem que saber que o maior desafio é a gente mesmo. É o que você coloca na sua cabeça. Se você colocar que é difícil, que você tem muita coisa para fazer, você não consegue mesmo. Agora, se você colocar aquilo como objetivo e seguir em frente, e colocar isso como uma determinação ali, falar, não, isso aqui vai ser uma escada para o meu sucesso profissional e eu vou atrás desse sucesso, você consegue. Só que aí você tem que vencer o maior desafio que está dentro de você. E eu, só para finalizar aqui, eu tenho uma imagem da Eufrásia na minha casa, inclusive, porque eu sempre imagino isso. Se ela não podia, até por lei, né, ela não podia votar, proibido, e conseguiu fazer, aí eu paro e penso, falo, não, a gente, aí por isso a questão do livro, a questão da representatividade, então se ela conseguiu fazer isso em 1900, é o que a Cleide falou, a persistência, lógico que vai ser desgastante, é um processo, mas é muito gratificante, quando a gente consegue, né, você recebe ali, você passou na prova, você está certificado, nossa, não tem preço. É uma etapa vencida, a gente aprende muito no processo, e acho que, assim, vale tentar, né? Vale buscar e todas podemos ser eufrásias. Acho que sempre vai ficar isso. Vai depender de cada uma. Para a gente encerrar o nosso papo, eu queria que vocês deixassem aí os contatos de vocês, as redes sociais, para todo mundo que está escutando aqui, que não conhece o trabalho de vocês, passe a seguir vocês e acompanhar. Bom, o meu no Instagram é mariana.j.ribeiro. Eu tenho um livro, né, que está na Amazon, que é o Quero Ser Eufrase, né, que é sobre a história dela. Eu acho que o meu é isso. A Cleide vai ter mais, né, Cleide? Então, eu sou fundadora do Universo Econômico, que é a empresa de educação financeira, então vocês encontram lá no site www.universoeconomico.com.br todos os meus artigos. Tenho também um canal no YouTube com mais de 40 vídeos, que tem carreira, educação financeira, também que é o Universo Econômico no YouTube. No Instagram também, @ Universo Econômico. Tenho o grupo Mulheres Investidoras, tanto no LinkedIn quanto no Facebook. E tenho, gente, um projeto lindo que eu estou agora junto com a FK Partners, que é o Paz e Dinheiro, que é um projeto de educação financeira, que a gente desenvolveu uma metodologia para mostrar que qualquer pessoa consegue sair do endividamento e entrar na independência financeira. Então, o Paz e Dinheiro também vocês encontram em todas as redes sociais, tem um site que é o www.paisdinheiro.com.br. Vejam lá, porque tem bastante informação e tá bem bacana o projeto. Mari, Cleide, muito obrigada por terem aceitado o convite para essa conversa. A gente já estava há um tempo, né, querendo marcar e foi muito bom. Eu acho que as mulheres que estão escutando vão se sentir muito encorajadas a
quererem estudar, se aprofundar, se qualificar cada vez mais para poderem ser profissionais aí cada vez melhores. Vocês também são inspiração para mim. Eu ainda estou nessa luta de tirar a primeira certificação, vou começar pelo CEA, né? Mas se tudo der certo, acho que até o ano que vem vou estar certificada e quem sabe também partindo para o CNPI, que é meu grande sonho, e vocês são maior referência para mim nisso, então não é à toa também que eu chamei vocês para essa conversa e eu estou muito feliz por a gente ter conseguido ter esse bate-papo. Obrigada mesmo. Obrigada a você, foi uma delícia, né, Cleide? É ótimo a gente poder falar e a gente espera você para ser analista. Mais uma, a gente vai bater a 100. Sim, foi uma delícia. Eu parabenizo você pelo trabalho, porque é isso que eu falo. Quanto mais gente falando de educação financeira, esse movimento de trazer mulheres para o mercado financeiro é uma coisa que me faz brilhar os olhos. E eu quero ver mais mulheres com esse brilho, sabe? De querer falar de investimentos, de querer trazer mais mulheres para esse mercado, porque lugar de mulher é onde ela quiser, gente. Coloca isso na cabeça, tenha fé e vá em frente, que vocês podem tudo. Obrigada a todo mundo que escutou até aqui. Não deixem de seguir a Mari e a Cleide nas redes sociais para continuar acompanhando aí o belíssimo trabalho das duas. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.